Olá pessoal, tudo bom? Olha, hoje a conversa é sobre o parágrafo de desenvolvimento, como é que você pode melhorar a sua argumentação, quais são as estratégias argumentativas que você pode utilizar no desenvolvimento do seu texto, beleza? Vamos dar uma olhadinha então? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, olha, tenha cuidado para não tomar todas as questões do mundo como atuais. Não é legal começar o texto com expressões do tipo nos dias de hoje, atualmente, hoje em dia. Normalmente isso aí é o que a gente chama de encher linguiça. O indivíduo fica escrevendo ali só para preencher espaço, tá certo? Você até pode utilizar coisas do tipo nos dias de hoje ou atualmente, mas normalmente a gente emprega isso quando a gente fez uma referência histórica. Então, você fez uma citação lá do século XVIII. No século XVIII acontecia isso. Nos dias de hoje, aí tudo bem, tá certo? Mas se não, não há necessidade de começar o texto com esse tipo de estrutura, tá? Outra coisa, se você pensa no desenvolvimento já para a conclusão, tem muita gente que acha que tudo vai ser resolvido com a conscientização da população e do governo. Ou tem gente que desenvolve o texto dizendo que tudo é culpa do governo. Cuidado também, porque isso acaba sendo um argumento muito simplista. Você pensar que todo mundo precisa se conscientizar, isso não é uma proposta exata para a sua conclusão, por exemplo. Ficar culpando o governo de absolutamente tudo também não contribui. É preciso ponderar e não deixar que muitas vezes paixões políticas falem à frente da razão. Então, cuidado também nessa linha argumentativa, tá certo? Outra coisa, gente, cuidado para não transformar uma argumentação em mera exposição. Falar sobre o assunto, expor o assunto é necessário, mas lembre-se, você precisa argumentar, você precisa apresentar pontos de vista, você precisa ter juízos de valor. Para isso, o emprego de adjetivos funciona, não é? Então tenha cuidado para que você não fique apenas mostrando dados, falando de fatos que são de conhecimento geral e acabar se esquecendo de dar uma opinião clara a respeito do assunto. Lembre-se, no vestibular e no Enem, o que se pede normalmente é um texto de natureza argumentativa, tá certo? E aí vê, quando a gente pensa no desenvolvimento do parágrafo, a gente deve pensar que esse desenvolvimento está ligado a uma frase guia, que é chamada de tópico frasal, tá certo? O tipo de texto que você vai fazer, claro, acaba determinando a forma como você escreve o parágrafo. Mas no caso do texto dissertativo argumentativo, é muito interessante que logo no início do parágrafo seja possível enxergar essa frase guia. É uma espécie de tese dentro do texto, a tese do parágrafo. Eu lembro a você, se sua redação tem 4 parágrafos, cada parágrafo deve ter vida própria, mas claro, os 4 devem estar interligados. Então, uma frase inicial boa ajuda você a construir o restante do parágrafo. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Começando pelo desenvolvimento por causa. Você vai desenvolver o seu parágrafo apresentando uma causa. Então, olha comigo na tela. As vantagens de investir em engenharia genética são bem maiores que os riscos. Essa é a frase guia, esse é o tópico frasal, é a sua opinião. Tem mais vantagens do que riscos. Aí vem a explicação aí, a causa do que você escreveu. A manipulação de genes que caracterizam qualidades excepcionais pode criar pessoas mais inteligentes, mais fortes, mais emotivas. Tratar de doenças genéticas antes mesmo que seus portadores nasçam é outra grande possibilidade. Além, claro, da cura de muitas enfermidades. Observe, você traz a frase guia. As vantagens de investir em engenharia genética são bem maiores. E depois você dá as causas para o que você falou. Você, de certa forma, justifica, apresenta quais são essas vantagens. Tudo bem? Agora vamos ver a consequência, né? Você pensar em desenvolver um tópico frasal por meio de uma consequência. Acompanha. É preciso que a liberdade de expressão leve em consideração questões culturais e religiosas. Veja, isso é uma opinião, isso é um ponto de vista, isso faz parte da sua argumentação. Você defende a ideia de que a liberdade de expressão deve respeitar questões culturais e religiosas. Essa é a frase guia, é o tópico frasal. Agora a consequência. Quando a liberdade de defender um ponto de vista extrapola os limites do bom senso,
sem levar em consideração a posição do outro, alimenta-se a intolerância e o ódio, elementos que geram confrontos sociais, perseguições e, em alguns casos, guerras. Observou direitinho? Você expôs o seu ponto de vista, disse lá que a liberdade de expressão deve respeitar questões culturais e religiosas e depois mostrou as consequências que ocorrem quando essas questões culturais e religiosas não são respeitadas. Então, trabalhar com a consequência é outra forma que você tem para desenvolver uma frase guia, um tópico frasal. Terceira possibilidade, você vai detalhar o que você disse. Olha comigo. A política brasileira transformou-se numa feira de negócios. Veja, por meio dessa metáfora, você está opinando. E aí vem o detalhe. Nepotismo, suborno e troca de favores são as moedas utilizadas pelos governantes para a obtenção do maior dos bens, a permanência no poder. Observou direitinho? Você primeiro disse que a política brasileira transformou-se numa feira de negócios. E depois você exemplifica, você detalha o que seria essa feira de negócios. E aí você elenca nepotismo, suborno e troca de favores, ok? Por definição, você traz uma frase guia, um tópico frasal e depois define a expressão. Olha comigo. A política brasileira transformou-se numa feira de negócios. A frase guia é a mesma, mas o desenvolvimento é diferente. Olha só. Entenda-se por feira de negócios um conjunto de atividades ilegais que, sem a devida punição, propiciam vantagens individuais àqueles que não são cidadãos comuns. Expressão entre aspas para indicar uma ironia. Olha só, você tem a mesma frase guia, mas depois você define o que seria essa feira de negócios. É uma forma de trabalhar o desenvolvimento do parágrafo, tá certo? E, finalmente, o desenvolvimento por exemplo específico. Então, você toma um caso que é de conhecimento público para tratar do que você disse. Vamos dar uma olhadinha. A política brasileira transformou-se numa feira de negócios. A frase é a mesma, para você entender a diferença do desenvolvimento do parágrafo. E aí, veja agora o exemplo específico. O mensalão é um exemplo disso. Praticado pelos governistas e baseado na compra de deputados, tinha o intuito de obter a aprovação de projetos que interessassem ao governo. Observou? Veja, o mensalão é um caso conhecido nacionalmente, um caso de corrupção. Mas quando você dá o nome, o caso específico do mensalão, você está dando o exemplo específico. É mais uma forma que tem de desenvolver o seu parágrafo. Ora, Menelau, eu tenho que escolher apenas uma? Não. Quando esse parágrafo é mais longo, você pode colocar 2 ou até 3 formas de desenvolver o parágrafo. Vamos dar uma olhadinha num caso desse, com exemplo específico e com a consequência. Olha comigo. Quando se pensa em saúde pública no Brasil, a imagem que temos é a de um país que abandonou seus filhos, com problemas visíveis em muitas localidades. Filas enormes, falta de atendimento, epidemias. Boa parte dos quase 80 bilhões anuais investidos na saúde é mal aplicada e se perde na corrupção. O resultado é a falta de remédios, equipamentos e profissionais, além da volta de epidemias como a da dengue. Observa direitinho comigo. Em vermelho você está vendo na tela a frase guia, o tópico frasal. Quando se pensa em saúde pública no Brasil, a imagem que temos é de um país que abandonou seus filhos. Depois, exemplos específicos. Filas enormes, falta de atendimento, epidemias. E já no fim do parágrafo, a expressão o resultado é que serve para introduzir uma consequência. O resultado é falta de remédios, equipamentos e profissionais, além da volta de epidemias como a da dengue. Percebeu direitinho? É importante que você comece o seu parágrafo, seja da introdução, do desenvolvimento ou mesmo da conclusão, com uma frase guia. Apresentar ao leitor do seu texto, apresentar ao corretor qual é a ideia que vai ser defendida naquele parágrafo. Depois, é só escolher a forma que você utiliza para desenvolver essa ideia chamada de tópico frasal. Atenção à argumentação e, claro, muita leitura, é com a leitura que você vai poder argumentar bem, beleza? Eu continuo contando com você aqui no nosso canal.
Tiver alguma dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site professormenelau.com.br. Eu te encontro na próxima aula aqui, galera. Valeu, tudo de bom e lembra, a gente vai te levar à universidade.